Olá, tudo bem? Desculpa se tiver barulho, desculpa a barba não feita, mas eu não tô aqui para aparecer, eu tô aqui só para dar um recado, tá bom? Vamos lá. Ontem, o presidente Bolsonaro, ele teve uma fala em rede nacional a respeito dessa crise com o coronavírus que nós estamos enfrentando. E eu queria falar um pouco sobre a fala dele e sobre tudo o que está gerando essa fala, ok? Primeiro, antes de colocar a minha posição, eu queria deixar claro que eu nunca votei no PT. Eu não votei nem no Lula, nem na Dilma, em nenhum dos dois mandatos. Não fiz isso por coerência com a minha posição política, com aquilo que eu acho que realmente pode ser a resposta para a sociedade brasileira, tá? Não é um demérito, espero que você respeite a minha postura. Mas isso não vem ao caso. Acontece que no final do governo da Dilma, aconteceu dela ir para um estádio em um evento mundial e ser vaiada. E pior do que ser vaiada, a multidão gritou palavrões ofendendo ela e ofendendo a sua mãe também. Naquele mesmo final de semana, algumas pessoas na igreja tentaram passar a ideia de que era justificável o comportamento da multidão, dizendo que, poxa, né? E de fato, a Dilma, ela estava falando, não estava falando coisa com coisa, né? Ela estava muito estranha. Até hoje eu ainda acho ela muito estranha na maneira como ela se comunica. Bom, é a minha postura. No entanto, naquela época eu repreendi. Eu deixei muito claro que aquilo não era correto. O que a multidão fez não é certo. Não se pode tratar uma autoridade com palavrões, com vaias. Agora, por que que eu fiz isso? Porque eu tenho um espírito cívico? Não, não. Eu repreendi naquela época por conta dos princípios que eu assimilei na minha mente e no meu coração. E nessa época que nós estamos vivendo, novamente eu percebo que esses princípios estão faltando à direita e à esquerda. E eu queria convidar você para pensar sobre isso. Eu repreendi aquelas pessoas na minha igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo nos ensinou alguns princípios importantíssimos no Sermão do Monte, especialmente no capítulo 5, quando naquela época as pessoas evitavam matar, o pecado era matar. Jesus diz que o cumprimento da lei vai muito além de não matar. Porque quem não mata pode até judiar, pode até torturar e não matar e achar que por isso não cometeu nenhum crime. Jesus falou que não é essa a intenção do mandamento. Jesus alertou que nós não devíamos insultar, nós não deveríamos desprezar. Qualquer pessoa que já fez isso, chamou o outro de tolo, de idiota, ou tratou o outro com desprezo, ele usa um termo racá, que parece o escarro de catar, né? Então, toda pessoa que trata dessa forma o seu próximo já é réu do fogo do inferno. Com isso, Jesus estava nos ensinando a vigiar no nosso coração qualquer amargura, desprezo, qualquer maldade para com outra pessoa. É isso que nos impede de errar e de matar também. Agora, eu vejo com perplexidade o desprezo, tanto à direita quanto à esquerda, o desprezo para com a pessoa e, em especial, para com uma autoridade. Isso não pode ser assim. Pessoas que desprezam não são melhores do que as pessoas que elas desprezam. A gente precisa tomar cuidado com isso e eu venho, com muito respeito, alertar. O meu papel aqui é colocar a minha postura, colocar a minha visão da maneira mais clara e objetiva que eu puder. E o seu papel é ouvir com cuidado, espírito crítico e tomar a sua decisão se você leva a sério ou não. Mas eu estou vendo muita gente se levantar dizendo que o presidente é um débil mental, que um vírus pegou a mente dele e assim por diante, chamando-o de idiota. Olha, se você é cristão, eu preciso te alertar, isso vai contra o ensinamento do Sermão do Monte. Vai extremamente contra o ensinamento do Sermão do Monte. E Jesus nos ensina que nós não devemos fazer para as outras pessoas o que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Nesse momento, tem muita gente sendo perversa, como não gostaria de receber perversidade contra si mesmo. De fato, tem muita gente se levantando, batendo panela. Eu nunca bati panela para Dilma. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu acho um ato perverso. É um ato que a pessoa não tem defesa. Ok? Eu acho isso complicado demais. Eu tenho visto as pessoas se tornando muitíssimo perversas. Me perdoem.
Então, colocando isso dessa forma, se você fosse presidente, você daria conta de carregar essa responsabilidade? O presidente fez um juramento de proteger a nação. Será que ele está realmente falhando com esse juramento no posicionamento que ele fez ontem? Você, na situação dele, o que faria? E caso você estivesse errado, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que as pessoas reagissem? Como que você gostaria que elas se manifestassem nas redes sociais a teu respeito, estando certo ou errado? A gente devia pensar na pressão que é estar naquela situação. Que presidente esteve numa situação como essa aqui no Brasil? Nós que somos cristãos devemos orar pelas autoridades. Eu orei 8 anos por Lula, orei 8 anos por Dilma, orei pelo Temer e agora oro pelo Bolsonaro. Essa é a postura conduzida pelos princípios que eu creio. Antes de terminar, eu queria também pedir você que tomasse cuidado com o viés cognitivo. O que é isso? Ora, nós temos a tendência de enxergar e de perceber aquilo que nós queremos enxergar e perceber. Isso é cientificamente comprovado e você já passou por uma situação como essa. Por exemplo, você decidiu comprar um carro. No momento que você decidiu comprar o carro, você enxerga esse carro em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque os seus olhos procuram aquilo que você já está focado em. Sendo assim, se você decidiu pensar à direita, você vai encontrar os argumentos à direita. Se você decidiu pensar à esquerda, você vai ter um viés cognitivo que te leva a enxergar melhor os pensamentos de esquerda. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque impede a gente de enxergar o que a gente não quer ver. Isso é perigoso. Aumentou exponencialmente o número de golpes na internet por conta dessa crise de saúde. Pessoas más estão usando o pânico, estão usando o viés cognitivo e o medo para fazerem golpes, roubarem dinheiro. Tem gente se fingindo de agente da saúde para entrar nas casas. Será que a mídia também não está usando isso para ter mais visibilidade, mais audiência? Está todo mundo falando disso, está todo mundo preocupado com isso. Mas será que a gente está enxergando tudo? Deixa eu colocar uma pulga atrás da tua orelha. Eu não sou biólogo, não sou cientista, não sou um pesquisador. Mas tem uma coisa que eu me orgulho. Eu sei ler. E você que sabe ler, eu te convido a ir para a internet e ler um bocado, ok? Mas não leia as coisas de agora. Leia as coisas que estão publicadas antes dessa crise. Por exemplo, eu achei na revista Exame uma publicação bem no começo da crise, antes de virar essa loucura. E lá havia alguns dados sobre as doenças mais infecciosas do mundo. E olha só, você sabe quantas pessoas foram contaminadas pela tuberculose em 2018? Não caia da sua cadeira. 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas contraíram tuberculose em 2018 e desse total 1,5 milhão morreu. Então você que está vendo o número do Covid, do coronavírus, alcançar 400 mil pessoas infectadas e fala que número absurdo. Será que é grande? Será que é grande mesmo considerando que a mortalidade da tuberculose é muito maior? E olha que nós temos tratamento com a tuberculose e mesmo assim 1,5 milhão morreram. Tá certo, não temos tratamento com coronavírus, mas as estatísticas estão colocando entre 0 e 1% de letalidade. É quase nada, é quase nada. Então, por conta disso, eu quero te pedir uma coisa. Pense direitinho, pesquise direitinho, vai dar uma olhada nas coisas e toma cuidado para não ser manipulado ou então para fazer o que você não deveria fazer contra os outros. A gente se vê, leva a sério o que eu estou falando, tá? E se você não acha que é correto, então aí você esquece. Um abraço.